Bem-vindo, bem-vinda, simbora para mais um bate-papo a respeito de BPC Loas. Opa, agora que entrou ao vivo. Tem um certo delayzinho aqui, né? Esther, bem-vinda. Saudade, menina. Obrigada aí pela presença. Esther, vamos conversar um pouquinho hoje a respeito do benefício BPC Loas. O benefício BPC Loas, ele é devido para quem não está pagando o INSS e tem um acidente e não pode trabalhar. Olha só que interessante. O Brasil ele é um dos poucos países do planeta Terra em que uma pessoa idosa, que uma pessoa que nunca pagou o INSS, que é de baixa renda, possa receber o valor de um salário mínimo por mês. Então isso me alegra muito o coração falar. Marcelão, obrigado aí pela situação do apoio. A gente se alegra demais, mano, aí com a situação da tua presença, tá? Nos impulsiona cada vez, dia a dia, aí, estar aqui, batendo um papo com a galera, sobretudo também aí contigo, Dr. Moraes, com a galera aí, falando a respeito do tema. Ô, Tony, a gente se alegra muito em ler e segue que vai dar certo, tá? Vai aí com tranquilidade, mas com muita tranquilidade e a certeza no teu coração que daqui a pouquinho tá aí atuando e fazendo bem para muita gente. Galera, olha só, para vocês terem uma ideia, o benefício Loas hoje no escritório é o carro-chefe. É o pedido que a gente mais faz no INSS. São números de atendimento maior que a gente tem durante o dia e o número de demandas que a gente tem mais espalhado aí por todo o território nacional. Então é um benefício que, digo com muita tranquilidade, a gente faz um bem gigantesco para muita gente. E daí, claro, não posso dizer isso, né? A gente nos faz um bem também, né? Uma vez que a gente cobra aí uma porcentagem que a pessoa ganha para fazer aí o requerimento, mas está aqui, e digo de uma maneira muito tranquila, para trazer para quem nos assiste o seguinte discurso. Vamos colocar aqui como nós fazemos e destacar de uma maneira muito eloquente. Dá para fazer sozinho, sem problema nenhum. Só que sempre sugerimos, né? Vai fazer sozinho? Mas muito cuidado. Porque às vezes a gente vai aí fazer de qualquer jeito. Infelizmente tem pessoas que fazem assim de qualquer jeito. Vai dar ruim, tá? Vai acabar depois não conseguindo nem numa ação judicial virar o jogo. Então, se for fazer, pesquisa no Google. Tem uma sequência de vídeos do pedido de Loas lá no Instagram, acho que uns 15 vídeos, onde eu explico todo o procedimento. Isso foi lá no início do ano de 2023. Agora, em 2024, teve algumas atualizações. Estamos fazendo uma sequência, não vai ser tantos vídeos que nem foi o outro. Na outra a gente fez vídeos de 5, no máximo ali 8 minutos. Aqui a gente está se estendendo ali para 15 minutos, no máximo meia hora. Então penso em algumas lives aqui, não tanto quanto foram as outras 15, né? Aqui vai ser um pouco mais reduzido, mas nós vamos colocar todo o caminho, né? Então é só assistir todas as lives que depois eu digo de uma maneira muito tranquila, você vai conseguir fazer o pedido sozinho, sem a ajuda de nenhum profissional de direito, sem a ajuda de nenhum terceiro, você sim pode fazer sem problema nenhum aí o requerimento. Beleza? Se você está chegando aqui, aquela sacada da galera do direito, quem vos fala? Se é a primeira vez que está aí, meu querido, olhando, né, vai ficar gravado. Meu nome é Cleomar Moraes Correia, mais conhecido aí pelas pessoas que são próximas por Moraes, então sempre sugiro, né, guarde no teu coração Moraes aqui para te ajudar realmente. Hoje, quanto à questão do benefício Loas, e hoje vamos falar sobre 3 pontos, que é quais são as pessoas que têm direito? Criança, doente e idoso. Então, olha só que interessante. Então, criança vai ter direito ao Loas, adulto vai ter direito ao Loas e também o idoso, né, vai ter direito ao Loas. Então, vamos abordar aí tema por tema, porque é muito importante. Saúde, filhota. Tudo bem, filha? Nem ouve, tá? Com fone de ouvido na orelha. Então, vamos lá. Primeira situação. Criança, sim,
tem direito à situação do benefício BPC-LOAS, benefício de prestação continuada. Ah, doutor Moraes, quais crianças têm direito? Guarda no teu coração. Toda criança em tratamento médico. Daí é muito comum uma pessoa dizer assim, ah, mas o meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo, ele tem direito? E daí eu sempre trago, depende. Por que depende? Porque veja bem, a legislação vai dizer que vai ter direito à situação do benefício LOAS a criança que, se comparada aos seus iguais, ela tem algum tipo de situação que inviabilize a sua convivência em igualdade. Então, sim, o TDAH pode colocar uma criança ao lado do outro numa situação de desigualdade, relacionada ali à questão de tratamento médico e etc. Quem tem autismo? Também. Então, veja que não é apenas o TDAH, não é apenas o autismo, não é apenas doenças específicas que vão permitir que a criança ela possa fazer jus ao benefício LOAS. O que vai fazer com a criança, vai fazer com que a criança ela possa ter direito à situação do benefício LOAS é as implicações que a patologia tem implicam na vida da situação da criança. Então, pode ser que às vezes tenha uma patologia grave, vamos citar aqui uma situação grave, que uma criança pode ter HIV. Uma criança pode ter HIV, mas ter a sua vida normal, sem nenhum tipo de interferência, porque está tomando coquetel, está controlado e etc. E pode ser que não tenha direito ao LOAS. Por quê? Porque se colocar a criança do lado da outra, não existe distinção naquele contexto. Agora, uma criança que tem autismo, que precisa de um segundo professor, então ali já começou a mudar o contexto. E quem vai ver essa situação aí que tu está falando, doutor Moraes, que uma criança ela tem que estar em desigualdade com outra? O perito médico. O médico do INSS, ele, em determinado momento, durante o procedimento de requerimento do LOAS, ele vai fazer uma perícia com a criança, vai analisar toda a documentação, vai fazer uma anamnese, que a gente chama, vai analisar e verificar se esse contexto ele existe ou não. Se essa patologia em tratamento, se essa patologia controlada, se essa doença que a criança já nasceu assim, ela implica em situações que leve a essa situação de desigualdade, se comparado aos coleguinhas lá na escola. O perito é que vai fazer isso. Então, o que eu digo para ti? De uma maneira muito tranquila. Mãe, pai, vó, que tem a guarda, pode fazer o requerimento de LOAS também para a situação do seu filho, do seu neto. Está em tratamento de saúde? Procura um advogado para conversar, verificar com uma certa cautela, até porque, veja bem, olha só que interessante. A gente está aqui mais de meia década fazendo pedidos de LOAS. Muito pedido de LOAS, norte do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Diariamente, Carielle, aqui a Caroline, que faz o primeiro atendimento, pelo menos aí umas 20 pessoas aí por dia. E dada a experiência que a gente tem de atendimento, a gente já percebe mais ou menos ali naquela hora, com a sensibilidade que a gente começou a ver com o resultado das perícias, se a criança ela vai ter direito ou não. Então, eu, Moraes, vou fazer uma consulta. Dr. Matheus, obrigado pela presença. Kelly, abraço forte. Éder, sempre presente. Andréia, o coração se alegra demais de ver aqui. Obrigada aí pela situação do carinho gigante. Isso nos impulsiona. Sempre digo, tá cada vez mais e mais aqui, trocando ideia a respeito desse benefício que tanto faz bem para muita gente. Benefício LOAS, galera, é o benefício que faz mais bem na sociedade. Gratidão, retribua aí a situação do abraço, Dr. Matheus. Então vamos lá. Dr. Matheus, podcast, né? Tá me enrolando. Bora bater um papo, pô. Vamos lá. Então, olha só que interessante, galera. Benefício. Cara, muita gente tem direito, tá? Você, advogado,
pode fazer o bem para uma galera indeterminada de pessoas. Eu sempre digo que se todo mundo aqui no escritório fazer LOAS, a gente não consegue dar conta. Mas voltando lá para a experiência, né? Veja só. Então, o advogado, quando ele vai consultar com a mãe, o advogado, quando ele vai consultar com o pai, mesmo com a avó, o que ocorre? Veja só. Levando em consideração que já conversou com várias mães, vários pais, conversou com vários avós, veja só. Já conversou, sabe mais ou menos o perfil de como é que é o comportamento da criança, fez a perícia, veio da perícia, teve o não, teve o sim. Então essa experiência diária de a gente conversando com mãe, com vó, ouvindo como a criança se porta, permitiu a gente ter um pouco de sensibilidade. Em que sentido? Depois da consulta, dialogando, conversando, ouvindo o relato da mãe, do pai, da avó, a gente já percebe, opa, aqui vai ganhar. Opa, aqui é uma chance grande de não dar bom. E daí a gente tem aquele cuidado de o profissional do direito, né, que está atendendo ali a mãe e o pai, dizer, olha, aqui eu penso chance grande de ganhar. Olha, aqui a gente vai ter que ter mais laudo, vai ter que estar mais atestado, porque a gente não consegue identificar aqui, conversando, algum tipo de situação aí, pela experiência que a gente tem, né? Não somos médicos, mas ao longo da história isso acabou influenciando, né, a situação aí dessa análise clínica no nosso subjetivo, né? A gente conversa com as pessoas, ó, esse aqui pode ter direito, porque já teve vários casos semelhantes, esse aqui não vai ganhar, porque já teve uma série de situações e que não deu certo. Não deu certo. Então, por isso da importância de que ainda que, por exemplo, tem um TDAH leve, tem um autismo leve, que você converse com o operador de direito. Troque uma ideia com ele. Porque daí ele vai dizer para ti a seguinte situação, olha, vamos pedir aqui. Olha, que infelizmente não dá, a gente não vai ter como ganhar. Mas converse. E sempre oriento, né, o pessoal que trabalha conosco, eu sempre tenho essa sensibilidade de que se realmente não ter chance de ganhar, daí não entrar, né, porque é um pouco frustrante, né, às vezes a perda. E às vezes para nós advogados pode parecer, tu que me ouve que é operador de direito, que é mais um processo. Cara, às vezes é o único processo da vida inteira da pessoa. Então muita sensibilidade, não se aventurar quando ali demonstrado aqui realmente não preencheu a situação dos respectivos direitos. Então, conversamos aí até de uma maneira um pouco demasiada, bastante, né, galera, a respeito aí da criança. Agora vamos passar para o segundo ponto, que é o adulto. Nath, obrigada pela presença, forte abraço. Veja só, isso aqui é importante, olha só. É adulto, não pode trabalhar, teve uma doença grave, nasceu com uma doença grave e ao longo do tempo nunca trabalhou, teve um acidente que incapacitou, galera, nunca pagava o INSS, porque se pagava o INSS daí é outra história, né? Eu sempre digo que o benefício LOAS é um benefício de exceção. Se não conseguir ter outro, vamos tentar o LOAS. Então, primeiro a gente tenta uma aposentadoria, primeiro tenta um auxílio-doença, primeiro tenta benefícios que tem décimo, benefícios que são mais vantajosos. Não deu nada certo? Opa, vamos para a situação do benefício de LOAS. O grande embate aqui no benefício LOAS, quando se faz o requerimento, é o seguinte: tem que provar a grande invalidez. Então, a pessoa ficou com uma doença grave, teve um acidente, tem que fazer 2 anos que teve o acidente. Teve uma doença grave, tem que provar que vai fazer 2 anos que teve a doença grave. Então é um pouco difícil. Só que a gente, enquanto operador de direito, sempre coloca, né? Teve o acidente grave ou descobriu a doença em janeiro agora de 2024. Procure igual um advogado da sua confiança para que, principalmente, analise o contexto. Porque às vezes a pessoa ela tem direito a um benefício e nem sabe. Então vale a pena o diálogo, vale a pena trocar uma ideia, porque tu te surpreende às vezes com os direitos que tu tem quando o advogado te fala, porque tu não sabia. Então não deixa de marcar uma consulta com um advogado de direito previdenciarista para entender as nuances às vezes do que é esse monte de regra do INSS e várias coisas que você tem direito e não sabia. E tá ele, o operador de direito, para abrir, né, a situação da lei, dizer assim, cara,
tá aqui o teu direito. E daí reivindicar ele por meio de um procedimento técnico, né? Mas ele é quem vem saber e aí te explicar. Perfeito. Simbora lá. Veja bem. Então, o que eu sugeriria quando se trata aí da questão de uma pessoa doente, né? Então, você, operador de direito, o Dr. Matheus, por exemplo, a doutora Andréia, consultaram aí com a situação de um cliente que não tem demonstrada a grande invalidez. Dezembro ali teve um acidente, dezembro descobriu um câncer. Não tem demonstrado a grande invalidez. Passa um feedback para mim, que a gente traz aí a situação de um diálogo mais técnico. Mas eu digo para ti, amigo, que conhece alguém nesse contexto, procure a orientação que dá para fazer o pedido e tem chance sim de ganhar. Só que qual o detalhe? E olha o gancho. Até eu comentei de uma maneira bem superficial ontem na live, quero reiterar aqui porque esse é um dos pontos mais importantes que tem no pedido de benefício LOAS para doente, né? Falávamos de criança, agora doente. Veja só. A pessoa, às vezes, ela teve o diagnóstico de câncer agora em janeiro de 2024. Só que ela vem se tratando desde 2017. Vem fazendo o exame desde 2020. A gente está em 2024. Mas isso não serve como prova? Isso é prova contundente. É prova contundente. Então, teve uma doença grave agora no ano de 2024? Cara, e tu não consultava no postinho lá do teu bairro? Não chegou aí para o regional lá em Floripa? Não chegou aí para o hospital regional da região onde é que tu reside? Vamos pegar esse prontuário. Isso vai fazer a prova da grande invalidez. E ainda que não provada a grande invalidez, tem tese aí mesmo assim para fazer o requerimento. E nós temos pedidos ganhos nesse sentido. Então, é uma sugestão aí muito cuidadosa. Um outro ponto. Então, vamos pegar aqui o doente. O doente, então, né, nós temos que ter a grande invalidez, né? Imprescindível pegar o prontuário ali com todos os documentos. E um terceiro ponto quanto a essa questão aqui envolvendo o adulto, né? E aqui a gente tem que ter uma certa sensibilidade. Que veja só. Olha só, Maria... Graziele, obrigado pela citação da presença. Veja só que interessante. Melo, sempre aqui, registrado, meu agradecimento. Leonardo, amanhã vão ter um bate-papo, umas fotos aqui. Precisa de foto? O Leonardo é o cara. Precisa de alguém para organizar aí a situação de vídeo, algo nesse sentido? O cara é o Leonardo. Esteve aí durante um bom tempo fazendo uma parceria com nós. Depois esteve ensinando uma pessoa aqui durante vários meses para que essa pessoa continuasse a situação do nosso dia a dia de gravação, e somos muito gratos à situação aí da parceria que a gente fez, o quanto tu se empenhou para que a Thay, que hoje nos ajuda, aprendesse ela a fazer o melhor. Então, gratidão de coração, tá? Muitas vezes a gente vê profissionais, às vezes não querendo dar o seu melhor para ensinar, com medo. Leonardo, eu me coloco até eu nesse contexto, no sentido de que quero sempre dar o nosso melhor, quero sempre dar o meu melhor para você, se for lá e fazer o pedido, você conseguir. Colega advogado, se precisar de uma ajuda, a gente dá o nosso melhor aqui para você conseguir, não ter medo de partilhar o bem. Então, vamos lá. Então, ato contínuo, né? Encerrando aqui a situação desse segundo ponto, que é a questão envolvendo o doente. Galera, tem uma diferença muito grande entre a doença e a incapacidade. Então, veja só. Vamos imaginar que a pessoa tem diabetes. E a diabetes 1, 2, 3, tipo 1, aí uma das mais grave, né? Veja aqui. Tá usando todo o medicamento, ela está controlada, tem uma vida normal, não tem incapacidade. Tem a diabetes, surgiu um fato ali que teve efeitos colaterais que a pessoa não consegue se levantar mais da cama. Opa, virou incapacidade. O que eu quero dizer com isso? O adulto, para ter direito a benefício LOAS, ele tem que estar incapaz para trabalhar. Ele não tem que estar doente. E a mesma coisa o trabalhador. Está trabalhando de carteira assinada, está pagando como autônomo. Veja só. Você não vai ter direito em razão de ter tido uma doença. Teve uma doença grave. Sei lá, câncer.
HIV, diabetes. O fato de ter HIV, ter diabetes, ter câncer, alguma outra patologia, não vai gerar automaticamente direito ao benefício. Ah, tive câncer, vou marcar uma perícia para o INSS. Cara, depende. Ah, ficou com HIV, vou marcar uma perícia e vou lá no INSS. Não, não é assim que funciona. Não é a doença que gera incapacidade. O que gera incapacidade é... O que gera, melhor dizendo, o que gera direito ao benefício não é a doença. O que gera direito a benefício é a incapacidade. Beleza? Fran, muito obrigada pela presença. Pô, tava com saudade de ti, tá? Foi a primeira live que eu comecei e não tinha te visto ainda. Ou tu apareceu aqui e não tinha visto ainda. Se isso aconteceu, registrado aí, minhas desculpas. Mas obrigada pela presença aqui sempre, tá, Fran? Abraço forte aí pra toda a tua família. O coração se alegra demais. Beleza? Então, reiterando, não é a doença que vai dar direito a benefício. Tranquilo? O que dá direito a benefício é o efeito colateral dessa doença na vida da pessoa, na atividade laboral da pessoa. Guarda no coração. Esse é um tema bacana da gente tratar, tá? E às vezes é difícil da gente transmitir, né, para a pessoa, né, numa consulta aqui, às vezes por vídeo, mas qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Mas guarda a informação. Olha só que interessante esse exemplo que dou agora e que é o clássico, né, colocado por doutrinadores. A pessoa está com HIV, cara, tem uma vida normal, mano. Normal. O fato de ter HIV não impede de ter uma vida normal. Toma um medicamento, segue a vida. Não existe incapacidade. Mas agora, a imunidade, né, às vezes, em decorrência da patologia, ela é um pouco mais sensível, né? Em decorrência disso, às vezes, uma gripe, uma virose, pode levar à incapacidade. A pessoa emagrecer, daí, se eu recebi um pix aqui, ó, meu Deus do céu, tá lá em casa, veio a notificação assim, plim! Vamos lá. Então, veja só. Pega o gancho. Não é a doença que dá direito a benefício. É o efeito colateral da doença que impede a pessoa de trabalhar. Isso sim dá direito a benefício. Beleza? Falamos um pouco aí da criança, né? Falamos aí do adulto e agora vamos para o terceiro ponto, que é o idoso. Galera, o idoso, ele basta provar uma coisa. A idade. Tá certo que a lei diz que idoso é com 60, e daí veio a situação da lei LOAS, né, do BPC, e diz que é 65, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas para fins de LOAS, não é 60 anos, que é considerado idoso pela lei, né? Para fins de LOAS, para ter direito à situação de benefício, tem que ter 65 anos. Perfeito. Quanto a essa questão envolvendo o idoso de 65, eu sempre chamo a atenção pelo menos para uns 3 pontos. Veja só. Primeiro, o fato de ser casado, mulher com 65, marido com 65, o fato de ser casado não inviabiliza o pedido do benefício, ainda que o cônjuge seja aposentado. Bacana, né? Isso é bacana demais. Por quê? Muito comum a gente ver, às vezes, não pedir o benefício porque o outro já recebe o benefício. E daí achar que por isso não tem direito. Mas sim, tem. Desde que esse é um requisito que daí temos que dar atenção. Aquele que recebe benefício não receba mais que um salário mínimo. Recebe mais que um salário mínimo, em regra vai ser difícil a gente conseguir. Ainda é possível a análise, o requerimento, mas a chance vai diminuindo. E daí, às vezes, a gente tem a sensibilidade na consulta de dizer não tem direito. Não tem direito. Dá pra gente fazer um pedido de LOAS nesse contexto, sem problema nenhum, tá, Cláudia? Dá um oizinho ali pra mim depois, no direct. Vamos ficar lisonjeados em poder auxiliar. Teve uma outra pergunta aqui em cima, até deixa eu voltar aqui. Kelly, vamos fazer análise, Uriah. Dá um oi ali no direct depois que eu vou ficar aí lisonjeado em poder auxiliar, né? Como relatava aqui antes, pessoal,
não é necessariamente a doença, né, que a criança tem, a patologia que ela está em tratamento. Não é necessariamente a gravidade do acidente, não é a gravidade da doença, né? Mas sim as implicações que isso acaba tendo no dia a dia da criança. As implicações que isso acaba tendo no dia a dia do adulto. No caso do adulto, impede de trabalhar. No caso da criança, impede de ter uma vida igual aos seus coleguinhas de classe. Quem vai avaliar isso? O perito do INSS. E o que nós, advogados, vamos fazer? A gente está aqui daí para, antes da perícia, sentar, conversar, passar uns macetes. Vou falar em macete, a live de ontem eu falava só sobre o que levar, como se portar e o que falar pro perito. Pô, bom demais, né, meu? Bom demais, né? Pô, foi animal. A live de ontem foi animal mesmo, tá? Grande mestre Paulo, meu Deus do céu. Cara, é um anjo. Esse Paulo é gente boa demais. Um brother de Floripa aí. Conhecemos num rolê. Para quem não sabe, gosta de um rolezinho eletrônico. E é uma maravilha. Conhecemos aí ele em Floripa, num rolê desses. E a amizade aí ficou e vai ficar para sempre aí no nosso coração, né, Paulo? Obrigado aí pela situação do feedback aí. Alegra demais o coração aí a gente ver aí as palminhas, cara, pô, bacana demais. Abraço forte, tá? Vamos lá, então. Primeiro ponto, galera, quanto ao idoso acima de 65 anos. Pode receber, sem problema nenhum, se for casado e ainda que o cônjuge esteja aposentado, receba um benefício do INSS. Segunda situação, e olha que bacana. O fato, e olha só o quanto é importante esse ponto, porque é muito, mas muito comum, né? Até esqueci, deixa eu até ver aqui. Perfeito. Olha só. O idoso com 65 anos tem direito. Então, perfeito. Então, não tem 65, não tem direito, doutor Moraes? Eu diria calma. Por que eu diria calma? A gente não quer, né, pessoal? Mas a idade, quando ela vai se apresentando, ela acaba fazendo que exista alguns efeitos colaterais no nosso dia a dia, na nossa saúde. Hoje tenho 38 anos, Paulo aí perto dessa idade também, mas com 45, já 50, começa a surgir a necessidade de uso de algum farmacêutico. E conforme o tempo vai passando, isso vai cada vez havendo mais a necessidade, a depender de uma pessoa para outra. Então, chegou aos 65 anos, é uma chance grande de já estar fazendo uso de algum tipo de medicamento. Tem 63, falta 2 anos ainda para a pessoa completar os 65 para fazer jus ao benefício LOAS de um salário mínimo. Só que a pessoa tem 62, mas já está usando o medicamento aí um bom tempo e já está, às vezes, até um pouco acamado. Não dá então para fazer o pedido de LOAS porque não tem 65? Não. O LOAS por idade não. Mas dá para fazer o pedido de LOAS em decorrência de que está doente, está em tratamento médico. Bom, né? Bom, né? Cara, se você é advogado, com a live de hoje e as outras 2 que você assistiu, cara, não fica sem cliente. Não fica sem cliente. Meu Deus do céu. E assim, ajuda muita, mas muita gente. Então, perfeito. Galera, estamos aqui para realmente fazer o que me move. Compartilhar conhecimento para nós todos evoluirmos juntos. E quero deixar aqui um recado, principalmente para você que está vendo, pode estar vendo lá no YouTube, pode estar vendo aqui no Facebook, pode estar vendo lá na estação do Instagram, Kawaii. Aí a gente está na grande maioria das plataformas, as redes sociais, TikTok também. E eu digo para ti, olhando no teu olho, e peço para que você guarde no seu coração. Não desista
frente a um não do INSS. Porque às vezes não queremos acreditar que exista pessoas assim, mas como advogado bom existe advogado ruim, como médico bom existe médico mal intencionado, e isso é em tudo quanto é lugar. Às vezes, cara, o médico, sei lá, não foi com a tua cara. Às vezes o servidor do INSS fez... Eu não vou ajudar esses... pessoa que não gosta nem de trabalhar. Então, não desista frente a um não. Procure um advogado da tua confiança. Busque informações no YouTube. Busque informação no Google. Se certifique de estar bem amparado por conhecimento que realmente é fidedigno, né? E se arme e busque os seus direitos. Se lá no final não der certo, não tem problema. Mas de modo algum, eu digo para você jamais tenha no seu coração a informação de que, pô, eu não consegui porque eu não tentei. Tenha certeza de que se não deu certo, foi porque não era para ser. Tem coisas que não são para ser. Mas para nós, vai dar certo. Um abraço forte e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Uma quinta-feira abençoada, produtiva para todos nós. Um abraço de Urso do Moraes. Tchau, tchau. Até amanhã, impreterivelmente, às 12 horas. Vamos conversar um pouco a respeito. Depois eu falo nos stories.